Muito boa noite, é com muita alegria que nós começamos mais um programa de direção espiritual. Hoje recordando essa mística que o coração representa na nossa vida, né? Toda vez que nós falamos coração, nós estamos nos referindo à totalidade do que a gente é. Aquilo que meu coração ama, aquilo que meu coração rejeita, aquilo que meu coração acredita, aquilo que meu coração quer, aquilo que meu coração sonha. De vez em quando a gente se refere a ele para poder dizer o que a gente é. O coração é a metáfora da totalidade. Quando a gente diz meu coração, a gente está se referindo àquilo que é o mais profundo de nós. Lá onde nós somos gestados, né? Todos os dias, nos nossos motivos, nos nossos empenhos, nas nossas vontades, nos nossos desejos. A vida tem como centro o coração, ainda que isso seja só metafórico. E quando a igreja nos ensina que Deus quer realizar a conversão do nosso coração, ela é muito sábia. Porque ao dizer que Deus quer converter o nosso coração, nós estamos justamente assumindo que o lugar onde Deus começa a modificar o mundo e a transformar as estruturas que precisam serem modificadas é a partir do coração humano. E é por isso que é tão importante a gente ter um coração convertido. Quantas vezes você já ouviu isso, né? Quantas vezes eu já disse isso? Mas de vez em quando a gente precisa esmiuçar o significado de ter um coração convertido. Eu desejo ter um coração convertido. Você deseja ter um coração convertido. Um coração que tenha a conversão como referência, tendo como referência nessa conversão o coração de Jesus. Queremos ser como Ele. Queremos ser parecidos com Ele. Por isso a gente lê o Evangelho, a gente participa das celebrações eucarísticas, a gente confessa, a gente comunga, a gente vive, a gente partilha, a gente busca crescer, porque a gente quer ter um coração parecido com o de Jesus. E o primeiro passo para que o nosso coração seja parecido com o de Jesus é a gente permitir que a misericórdia dele nos visite de vez em quando. Porque só a partir da reconciliação interior, só a partir dessa amizade interior que nós vivemos com a gente mesmo, é que a gente tem condições de ultrapassar, de ir além, de vencer e de viver esse processo de conversão. Você sabe que a especialidade do diabo, né, de tudo aquilo que é diabólico no mundo, é justamente fazer com que o nosso coração seja o nosso inimigo. Como é que ele faz isso? Quando ele começa a semear dentro de nós situações, pessoas, oportunidades que não estarão favoráveis ao nosso crescimento humano. Uma pessoa viciada, por exemplo. O vício não pode definitivamente fazer com que cresça dentro do nosso coração coisas boas, uma vez que o vício é tudo aquilo que me rouba de mim. Então tudo aquilo que vai sendo semeado dentro do meu coração para me destruir, vai transformando o meu coração no meu pior inimigo. E é interessante isso. Muitas vezes na vida nós nos destruímos a partir de nós mesmos, daquilo que nós permitimos. Do mal que a gente escolhe, né? Ou do mal que a gente permite que cresça dentro de nós, das coisas ruins que vão ficando dentro do nosso coração, vão nos pesando, ou até mesmo dos erros que a gente comete. Essa música fala disso, né? Muito tempo eu não cantava essa música. Já me condeno tanto pelos erros que na vida eu cometi. Quantas vezes nessa vida eu encontro pessoas que estão destruídas justamente porque não são capazes de se perdoarem. Já até receberam o perdão de Deus, já receberam o perdão das pessoas que elas machucaram, que elas lhe ofenderam, mas elas ainda não viveram a reconciliação. Elas ainda não se tornaram a serem amigas, não voltaram a ser amigas de si mesmas. Não é? Não conseguiram voltar a essa amizade interior. Não conseguiram estabelecer essa ponte favorável. Dentro de mim eu preciso ter pontes que me favoreçam chegar a mim mesmo. E às vezes nós colocamos obstáculos dentro do nosso coração e a gente faz com que ele funcione como nosso inimigo, porque ele vai comprometendo a nossa felicidade. Coração que não bate a favor costuma apanhar, né? O gesto de bater, de julgar, de alimentar,
de fazer com que a vida continue. Se ele não bate, ele apanha, né? Ele vai guardando, ele vai perdendo a vitalidade. Quantas vezes na vida a gente fez isso com a gente? Quantas vezes você se transformou no seu pior inimigo? Quando você permitiu que o pior ficasse em você. Ou que você guardasse a mágoa, ou porque você estava guardando o rancor, ou porque você não era capaz de se reconciliar com você mesmo, de olhar para os seus erros e ser capaz de ir além, de ultrapassá-los, acreditando que a graça de Deus age em nós justamente para que a gente tenha condições de arrumar a desordem interior. E é por isso que o coração não pode ser inimigo, porque ele é o lugar da minha conversão. É nele que Deus age para que eu tenha condições de ir além, de vencer, de suportar os pesos da vida. O coração, quando está amigo e favorável, fica muito mais fácil experimentar, viver e superar as dificuldades que são próprias da nossa vida, que existem na minha, que existem na sua. Por isso que conversão é isso, né? A gente vê se nós estamos sendo amigos de nós mesmos, se nós estamos escolhendo aquilo que realmente a gente precisa para que a nossa vida dê certo. Deus não pode ser compreendido como alguém que está ali para nos conceder favores o tempo todo e a minha relação com Ele ser pautada nesse concedimento de favores. Não. Deus é um amor eterno que não muda de ideia, então não preciso fazer promessa para agradá-lo. É muito mesquinho pensar que Deus vai fazer aquele milagre só porque eu fiz uma promessa, sabe? A nossa espiritualidade precisa amadurecer e pensar que o amor de Deus está sempre à nossa disposição. Ele não muda de ideia. Ele quer sim que você consiga o emprego. Ele quer sim que você tenha saúde. Deus não muda de ideia em relação àquilo que é bom para nós. Mas nem sempre nós conseguimos saber o que é bom para nós. Quantas pessoas insistiam, ficavam até magoados com Deus. E depois percebiam que aquilo que havia acontecido, que aquilo que havia sido negado, era na verdade um favorecimento. Volto a dizer, precisamos ter muita maturidade espiritual para compreender os nãos da vida, as perdas, os sofrimentos e as lutas. Deus não é mesquinho igual nós somos, viu? Se nós precisamos de moeda de troca para poder fazer favor a alguém, Deus não é assim. Deus é graça, Deus é amor, Deus é misericórdia. E não adianta tentar negociar com Ele, porque Ele não muda de ideia, Ele só quer o nosso bem. E se não acontece de acordo com o que nós esperávamos, pode ser que aquilo que nós tanto desejávamos não é o melhor para nós. Deixa que o tempo lhe responde. Então a fé consiste em você permitir que depois de você ter feito todo o esforço para aquilo que você queria, você trabalhar com a possibilidade de que alguma coisa dê errado, porque não era isso que Deus queria exatamente para você. Não é sempre que o meu querer é o mesmo querer de Deus. Às vezes eu posso estar enganado. Ainda essa semana mesmo eu coloquei lá no meu Instagram. Nem sempre o desejo é confiável. Porque o meu desejo pode estar a serviço do que eu quero e não daquilo que eu de fato necessito. Então eu rezo, faço promessa, faço isso, faço o meu esforço e o negócio dá errado, eu fico decepcionado com Deus. Não, pelo amor de Deus. Por amor a Ele, a nossa espiritualidade precisa ser madura. Fazemos o nosso esforço, nós rezamos, nos empenhamos, mas Deus não aceita moeda de troca. É disso que nós estamos falando. A nossa espiritualidade precisa nos levar ao debir. Precisa nos fazer chegar a esse lugar reservado, onde só cabe você e Deus. É lá neste lugar que você aprende a teologia da graça. Não academicamente como eu pude aprender. Não estou falando de estudo acadêmico. Porque chegar a essa antessala
É o quarto dos fundos, né? Isso em hebraico chama-se debir. O debir, para a cultura hebraica, era o quarto dos fundos da casa. Um quarto sem luz. O quarto mais difícil de se chegar. E depois essa palavra foi colocada no contexto do templo. O templo de Herodes, quando ele foi construído, o debir era o Santo dos Santos, o lugar onde os sacerdotes só entravam uma vez por ano. Interessante isso. O lugar onde o sacerdote entrava apenas uma vez por ano era separado da sala do templo. Eram 3 salas, separado por uma cortina, e ali havia a prevalência de um mistério. E é por isso que nesses últimos anos da minha vida, eu tenho encarado, inclusive, às vezes vir até piada para os meus, para aqueles que estão do meu lado, e quando eu vou e o negócio deu errado, eu, antes de ficar nervoso, falo, foi um livramento. Não era para ser. Porque antes eu me irritava de um jeito que vocês não imaginam. Então hoje, às vezes, até as pessoas que são próximas a mim fazem piada um pouco disso, né? Mas é verdade, eu acredito mesmo nisso. Se eu fiz um esforço para chegar lá para acontecer, não aconteceu, então não era para ser. Deus não queria que fosse assim. A mim é um conforto espiritual. Me livra da ira, me livra de muitas vezes querer ter o controle de tudo, sabe? E aí eu me sinto cuidado por Deus. Não era para ir nessa hora, porque Deus preparou uma hora melhor para mim. Vai ser melhor ir amanhã. Às vezes eu estou naquela ânsia de ir embora para casa e não deu certo, não deu certo. A minha equipe tentou de tudo, não deu certo. Eu falo, então tá bom. É livramento, não era para ir. Mas o conhecimento dessa graça, o conhecimento dessa reserva, só é possível àqueles que ousam misticamente aprofundarem a sua fé. Porque senão nós vamos ficar dentro de um contexto raso de espiritualidade, sabe, de favores e deveres, de direitos e deveres. Um Deus que nos presta favor, um Deus a quem a gente faz umas gracinhas com o nosso comportamento, a quem a gente paga algumas promessas, a quem a gente faz algumas orações decoradas. Não estou falando dessa religiosidade rasa. Eu estou falando de um mergulho humano, numa compreensão mística, de um Deus que está em nós, que nos orienta, que mexe no nosso jeito de ser, e que vai nos ajudando a conhecer essa antessala, onde Ele está nos sustentando. A fé é isso, minha gente. A fé na graça é isso. Deus fez por mim antes de eu chegar. E aí eu vou numa confiança de que eu ter feito a minha parte, claro, eu faço a minha parte, a graça de Deus não dispensa a minha atitude, mas eu vou confiante que Deus está comigo. Me sinto cuidado por Deus, faço a minha parte. Mas quando eu percebo que já não preciso fazer, que já não depende mais dos meus esforços, é a hora de aguardar, de esperar, de sentir o carinho de Deus amparando você. Às vezes eu encontro pessoas rancorosas, magoadas, e se você perguntar, mas por que você se tornou assim? Ela não sabe dizer. Claro, tem um ou outro fato, mas aquilo é pequeno demais para tanta amargura, para tanto sofrimento. O que foi que naquela pessoa foi tão definitivo, tão marcante, para que naquela fase da vida isso continuasse dando ordens até hoje? Isso é tão presente em nós. E eu acredito que à medida que eu vou falando, você vai acompanhando comigo e você vai fazendo uma leitura da sua vida. Quantas inseguranças de hoje você não consegue entender? Guardar rancores, guardar ressentimentos, é você declarar-se na condição de um baú de lixos, onde tudo que não presta continua ali, porque nunca se joga fora. Tome a decisão favorável de corrigir aquilo que dentro de você ainda é rancoroso,
a história difícil que você teve com seu pai, com sua mãe. Não seja escravo disso. Olhe para o seu pai e encontre os motivos para perdoar. Não fez porque quis. Foi movido pelas situações daquele momento. Olhe para sua mãe, descubra quais são as diferenças que vocês tiveram e por que elas foram tão determinantes. Perdoe. Para você não reproduzir com seus filhos os mesmos erros. Mas certamente nós vamos fazer isso todo dia. Eu preciso olhar para o Fábio que fui na fase da manhã. O Fábio que chega no final do dia, outro. Às vezes mais cansado, magoado com alguma coisa que aconteceu ao longo do dia. E eu livremente escolho o que vou guardar para o dia de amanhã. O que desse Fábio eu gostaria de deixar, não levar comigo? O que deste Fábio eu gostaria de perdoar? O que deste Fábio eu gostaria de dispensar? Há um acerto a ser feito diariamente. E lamentavelmente, porque não fazemos esses acertos diários, nós adoecemos por causa da nossa falta de perdão. Nós adoecemos porque não tivemos condições, coragem de renunciar àquilo que nos entregaram, que nos machucou. Como eu dizia, eu preciso particularizar. Se eu quero chegar a uma melhor versão de mim, eu preciso olhar no dia de hoje o que eu vivi, o que eu preciso perdoar do que eu vivi, as pessoas que eu magoei, as pessoas que me magoaram, viver uma reconciliação com essas pessoas, para que amanhã, quando o dia me receber, eu esteja um pouco mais leve do que estava hoje. É você não ser refém daquela criança que se machucou muito no passado e que agora tem dificuldade de lidar com aquilo que ofende. Porque um sinal da nossa imaturidade, um sinal de que nós ainda estamos sob a doma das idades antigas, é justamente a gente ter a ilusão de que nós nunca poderemos ser magoados pelos outros. Não. Seremos magoados, seremos traídos, seremos injustiçados. Sim, faz parte da vida. Lamentavelmente, nem todo mundo está vibrando numa frequência de amor, de bondade, de respeito pelos outros, de solidariedade. Mas a minha maturidade vai me manter de pé. Eu não vou ficar com aquele espírito de vítima. Olha, coitadinho de mim, fui traído mais uma vez. Porque às vezes, quem está tomando essa atitude agora, embora seja uma manifestação do homem que eu sou, quem está dando a ordem, dizendo, seja vítima, fique com cara de coitadinho, fique com cara de cachorro que caiu da mudança, é aquela criança que em mim ainda não foi perdoada. Também isso a psicologia nos diz. Tudo que nós não curamos em nós, nós tendemos a reproduzir nos outros, a impor aos outros. Isso é muito cruel, porque nós perdemos a feliz oportunidade de fazer a nossa vida valer a pena. Sim, eu nunca, na minha vasta experiência, nos muitos encontros que a vida já me proporcionou como padre, eu nunca encontrei uma pessoa ser feliz, porque ela escolheu ser rancorosa, magoada, inimiga do perdão. Ao contrário, as pessoas mais felizes que eu encontrei na minha vida são aquelas que estão reconciliadas com elas. São aquelas que fizeram as pazes com as fases da vida que foram difíceis. São aquelas que resolveram se reconciliar com seus familiares, com aqueles que lhe impuseram sofrimentos, com aqueles que lhes traíram, com aqueles que lhes enganaram. Porque entenderam que a forma mais inteligente de viver é plantando e semeando gratidão. A gratidão nunca florescerá num coração que odeia. A gratidão nunca poderá crescer
numa consciência, numa mente ocupada por ódios e ressentimentos. Quando você se livra dos pesos daquela criança, você fica livre agora para olhar nos olhos daquele que lhe ofenderam, dar um sorriso, sem cinismo. Não se trata de ser cínico. E dizer, vai em paz, está tudo certo. Você não me deve nada. Não ficou nada. Nenhum ressentimento, nenhuma mágoa, porque eu faço questão de fazer esse exercício. Ele é de inteligência, ele é de liberdade interior. Ele é expressão de bom gosto. À medida que você se reconcilia com aquela criança e ela deixa de lhe dar as ordens para você ficar magoadinho, chateadinho, você opta por uma postura mais madura e inteligente. Definitivamente não é inteligente guardar mágoas. Definitivamente não é inteligente guardar rancores, colecionar insucessos, fracassos, decepções. Se você tem aquela facilidade de contar em detalhes o fato desastroso ou a traição que lhe aconteceu há 20 anos, pode ser que esse seja um sinal de que a sua criança traída, a sua criança insegura, ainda não tenha sido curada. Porque a tendência do perdão inteligente é justamente o esquecimento. Nós temos um estranho hábito de guardar dentro de nós sentimentos, ressentimentos, que é você sentir várias vezes a mesma coisa, mágoas, dissabores, fracassos, ressentimentos. Nesses avessos que nós somos. Às vezes a nossa lida com o outro é tão difícil, porque a lida comigo ainda é difícil. A lida com você ainda é penosa. Somente a experiência do autoconhecimento, a experiência do investigar-se diariamente é que vai nos dando condições, artifícios, instrumentais, para que nós tenhamos condições de estabelecer essa relação de perdão com a vida, com o mundo. Quem de nós ainda não se sentiu extremamente inseguro diante de situações que nós sabemos que somos capazes? Mas saber que é capaz não é suficiente, porque a insegurança brota e ela tem um poder de doma sobre nós. Tudo porque um dia registrou-se no nosso inconsciente uma informação que nos magoou, que nos machucou e que ficou guardada como se fosse uma verdade. Ficou dentro de nós, levamos o mundo afora, as novas idades da vida vieram, se sobrepuseram a esse momento da infância em que muitos traumas foram colocados dentro de nós. Eu dei o exemplo daquilo que nos disseram, mas também posso dar o exemplo da forma como nos olharam, como nos perceberam, nos deixando absolutamente ao relento da emoção, desabrigados de afeto, de amor. Às vezes a sua incapacidade de perdoar hoje está muito ligada a um trauma do passado que você precisa resolver. Como é que nós resolvemos os traumas do passado? Com os recursos do adulto de hoje. Tanto é que a terapia é isso. É você pegar pela mão e conduzir por meio da conversa. Aí não sei qual é o método que o psicoterapeuta vai usar, mas o mais interessante é a reminiscência, que é essa capacidade que nós temos de viajar nos fatos, como se nós estivéssemos colando as peças de um grande quebra-cabeça para a compreensão de um todo. Ou, se você quiser uma outra metáfora, a oportunidade de ir ajuntando aos poucos as peças que compõem um mosaico. Um mosaico você só compreende quando olha de longe. Se você se aproxima muito, você só vai ver a pequena junção das peças. O mosaico é muito mais. Quando eu vou me investigando, eu vou ajuntando essas peças do mosaico. Nossa, engraçado.
esse medo que eu sinto hoje, nessa carne adulta, é uma ordem que eu estou recebendo da criança que em mim ainda não foi curada. E é interessante porque isso, dentro de nós, na nossa experiência de autoconhecimento, é fundamental para a qualidade da vida. Uma pessoa é mais feliz, mais realizada. Eu não gosto muito do conceito de felicidade. Ele muitas vezes está associado a uma visão fútil, pobre. Pessoa feliz é aquela que não tem problemas, é aquela que tem uma vida maravilhosa. E a gente vê essa vida maravilhosa a partir do Instagram, das redes sociais, por aquilo que ela posta. Não, esqueça isso. Compreenda a felicidade como uma satisfação particular, íntima, que lhe dá o direito de deitar a cabeça no seu travesseiro toda noite e dormir sabendo que você foi quem você poderia ter sido. Até mesmo porque para você identificar o que você está vendo de fora, você precisa, num primeiro momento, enxergar a sua forma de ver o mundo. O mundo tem um filtro que eu coloco nos meus olhos. Então, toda vez que eu quiser interpretar uma grande realidade que está fora de mim, inevitavelmente eu sou jogado para dentro da minha história. É a oportunidade que eu vou ter de entrar nos quartos escuros dessa casa que eu sou. Eu gosto muito dessa metáfora. Eu sou uma casa. E há cômodos da minha história que o adulto nunca mais entrou. Perdoar é uma experiência de voltar para dentro de si e investigar-se. E também na psicologia, com a psicologia nós aprendemos que o inconsciente, este lugar que seria o HD das nossas memórias emocionais, ele não é conhecido por nós, não é facilmente acessível. Acessar o inconsciente requer muitas técnicas, é difícil, mas o tempo todo ele nos manda recados, porque ele está atuante. Eu me lembro da regra que aprendi com a minha professora. Ela dizia, o inconsciente não é conhecido, mas o tempo todo é atuante. Não é porque eu desconheço que ele não atue. Não, ele atua o tempo todo. E ele está, de alguma forma, determinando as emoções de hoje. Pode ser que eu, menino, com muitos medos, com muitas realidades que eu não perdoei, esteja dando ordem ao adulto que sou hoje. Quando nós somos crianças, o nosso mundo é muito pequeno. Ele é muito restrito. As nossas possibilidades emocionais se limitam às pessoas que nos cercam. Você ainda não tem a autonomia de sair de casa e dizer, vou fazer amigos. Ou vou procurar alguém que me olhe de uma maneira mais positiva. Vou sair desse contexto de tantos traumas e vou tentar construir soluções com outras pessoas. Não! Você não tem nem autonomia de sair da sua casa. Você não sabe nem abrir e fechar a porta. Você sofre de uma indigência ainda física, de muita dependência das pessoas que cuidam de você. Então é claro que na infância nós somos muito facilmente traumatizados com os acontecimentos. E vamos guardando isso dentro de nós. Nada pode nos escravizar. Muitas vezes o adulto de hoje não é capaz de tomar decisões favoráveis, porque nós ainda temos algumas fases que não foram curadas. Muitas vezes o adulto de hoje não consegue viver o perdão e a reconciliação, porque dentro de nós existem crianças que estão muito machucadas e feridas. E não é inteligente manter essas crianças dentro de nós. A criança que precisa ficar é aquela que lhe provoca sorrisos quando você se recorda de um fato da sua infância. A criança que precisa continuar viva dentro de nós é aquela que nos mantém esperançosos, com ar sempre de novidade nos olhos. É aquela criança que não conhece, que não tem muita facilidade de se envolver com aquilo que de fato não interessa. A criança tem um estado de pureza, ela só presta atenção no que de fato importa. Conflito é uma coisa de adultos.
Dificilmente você vê uma criança conflituada. Ela sabe o que ela quer. E é claro que nós não podemos dar tudo o que ela quer, mas ela sabe. Mas quando a gente é criança, nós não temos esses filtros. É por isso que é tão perigoso educar uma criança, ou ter crianças perto de nós, nos observando viver. Às vezes nós dizemos coisas horríveis, sem perceber que estamos ferindo, e aí traumatizamos muitas vezes as pessoas. Um dia, porque não tínhamos ainda esses filtros da maturidade, provocaram muitas feridas emocionais dentro de nós, nos chamando de burros, incompetentes. A gente assimilou aquela informação, ela veio de pessoas que nós amávamos, que nós admirávamos, não tínhamos os filtros para passar essa informação e desmenti-la. E registrávamos aquilo dentro de nós. Aí o tempo passou, aquela criança que era indefesa, incapaz de criar um recurso de retórica, não foi capaz de desmentir quem a traumatizou naquele momento. Aí de repente hoje, percebe em si uma sequência de inseguranças que nós não sabemos onde começa e onde termina. E a impossibilidade de ser quem eu posso ser hoje está numa parte da minha vida que não foi reconciliada, que não foi perdoada, num lixo emocional que eu não joguei fora, uma realidade que eu não soube metabolizar, internalizar, organizar, colocar no lugar. Sim, em muitos momentos da minha história, a dificuldade do homem presente está associada ao menino do passado. Quando nós éramos crianças, nós não tínhamos os filtros da maturidade. A gente acreditava em tudo que nos diziam. Hoje, se uma pessoa diz que você é burra, se você tiver maturidade, você vai arregimentar tudo aquilo que você sabe da sua inteligência, e a fala do outro é apenas uma opinião, que pode lhe determinar a medida da sua imaturidade, à medida em que você for imaturo. Mas se você tiver uma maturidade, se você sabe que você é inteligente, que você tem competências, a acusação do outro vai soar apenas, pode até lhe magoar, lhe deixar chateado, mas não é determinante. Você tem um filtro por onde essa fala passa e não demora muito em você. Sim, se todos nós tivéssemos a oportunidade de pegar esse microfone hoje e dar o nosso testemunho, certamente nós teríamos aqui inúmeras falas, revelando lembranças que são doídas, situações que não couberam dentro de nós. Eu preciso de um terapeuta para poder conhecer essas fases que em mim precisam ser perdoadas? Pode ser que sim. Mas não deixe tudo nas mãos do terapeuta. Seja também o seu próprio terapeuta. Viva de forma terapêutica. Eu tenho tido muito cuidado de fazer com que as minhas amizades sejam terapêuticas. Sim, eu quero ter pessoas que me ajudem a chegar à minha verdade. Eu não quero ter pessoas que me alienem ainda mais do que eu já sou. Eu quero ter pessoas ao meu lado que me façam ter coragem de olhar que para mim é o mais vergonhoso. Eu tenho que ter pessoas que me ajudam a me reconciliar com os meus fracassos, a ter uma lida mais saudável com essas idades da vida que tantas vezes me impedem de viver o perdão, de viver a reconciliação e de achar a nova versão que eu posso ter de mim. A experiência do perdão, ela é muito difícil por isso. Só é possível perdoar quando há a autoridade do conhecimento. Simplifique isso. Você tem uma mágoa contra uma pessoa. Às vezes aquela mágoa foi causada por um momento difícil que você viveu com aquela pessoa, e você estava tão refém de si mesmo que você foi incapaz de perceber que aquela pessoa não teve a intenção, ou se ela aparentemente estava mal intencionada, não era inteligente da sua parte guardar aquela ofensa, guardar aquele rancor, porque você estava naquele momento, ao guardar aquela mágoa, escolhendo a pior parte da vida. Que você poderia muito bem dizer, eu não perdoo porque eu tenho motivo para não perdoar. Isso é uma forma irracional de compreender a ofensa.
Isso é uma forma de você continuar dando autoridade àquele que lhe ofendeu. Porque enquanto você não perdoa, o que você está fazendo é dando autoridade a quem lhe ofendeu. Continua ferroando, continua machucando. O perdão, ele tem o poder de nos libertar disso. Não significa que você vai retomar a amizade com aquela pessoa. Não significa que você vai abrir um novo espaço na sua vida para ela, não. Existem situações que mostram exatamente as pessoas que devem estar com você e as que não devem estar com você. Mas o fato é que até quem não deve estar com você, você precisa ter autoridade sobre este fato. E a melhor forma de ter autoridade sobre o fato é perdoando, é dizendo, olha, não precisamos continuar juntos, mas aqui não há mágoa. Se eu me encontrar com você, vou lhe tratar muito bem. Não quererei o seu mal. Farei de tudo para que você não entre na lista daquelas pessoas que eu tenho o péssimo hábito de maldizer. Te colocarei dentro de mim de um modo a me ensinar. Olha, aquela pessoa foi tão cruel comigo, mas eu aprendi com ela. Isso é perdoar. É porque às vezes nós não temos muito conhecimento disso e às vezes precisamos pagar terapeutas para a gente aprender essas regras. Aquilo que você está vendo de mim hoje é apenas um ser obedecendo a um outro ou a muitos outros que eu já fui e que não estão resolvidos dentro de mim. Toda vez que eu penso em perdão, toda vez que eu falo da minha capacidade ou da minha incapacidade de perdoar, eu estou falando intimamente, primeiramente, da capacidade que eu tenho de me reconciliar comigo. Porque se eu não me reconcilio comigo, se você não se reconcilia com você, dificilmente a gente será capaz de se reconciliar com os outros. Perdoar é reconciliar-se. Eu preciso perdoar em mim o Fábio que não deu conta de muitas coisas. Você precisa perdoar em você a mulher, o homem que tantas vezes não foi capaz de cumprir com aquilo que lhe foi pedido. Perdoar é você viver reconciliado consigo. É a primeira instância de todo perdão. Aliás, a instância de toda a realidade humana tem origem em cada um de nós. Isso não é um pensamento egocêntrico, não é uma forma irresponsável de compreensão da realidade, não. Sempre que você quiser compreender o mundo, compreenda-se. Sempre que você tiver o desejo de ter um olhar sobre uma determinada realidade, veja-se. Você, eu, precisamos diariamente fazer a mesma cena. Colocar à mesa ou na cama, onde você se sentir mais à vontade, as fases da vida. Autoconhecimento é isso. É você ter a oportunidade de saber quem foi você quando criança. Quais eram os seus medos? Quais foram os primeiros momentos mais difíceis da sua história? Quem estava do seu lado? O que você ouviu dessas pessoas? O que lhe traumatizou naquela época? O que lhe libertou também naquela época? Tudo aquilo que nós fomos, nós precisamos tomar conhecimento. Porque às vezes nós queremos perdoar hoje, mas nós não temos a autoridade para perdoar. E você vai entender isso. A autoridade só nos chega através do conhecimento. Eu só posso perdoar algumas fases dentro de mim e me livrar dos pesos que elas me impõem nos dias de hoje, se eu tiver condições de conhecer isso. A psicologia nos ensina isso. O que é o trauma? É uma realidade que não cabe dentro da gente. O trauma é todo e qualquer acontecimento que a nossa emoção ou a nossa capacidade emocional não é capaz de resolver naquele momento. Claro que na infância, volto a dizer, por não termos os filtros da maturidade, os filtros da inteligência, do discernimento, do bom senso, nós somos muito mais facilmente traumatizados do que na vida adulta.
Hoje, quando você sofre uma perda, quando você sofre uma ofensa, uma traição, você tem recursos emocionais que lhe ajudam a sair disso. Você tem amigos que vêm, lhe falam, lhe convidam a sair. Você tem os recursos da sua profissão. Você pega alguma coisa para fazer, vai ocupar a sua mente, vai tentar reconstruir o fato dentro de você e você segue. Eu sei que a fórmula não é mágica e se fosse nós não acreditaríamos nela. Eu nunca acreditei nas fórmulas mágicas. Mas essa fórmula é eficaz. Se você escolher perdoar, por mais difícil que seja, se você escolher arrancar de si, da sua mente, os sentimentos nocivos, estragados, que tantas vezes geram a sua conduta, a sua maneira de pensar, de falar e de sentir, você obterá um resultado lindo. Você chegará com muito mais facilidade a essa versão nova de si mesmo. É o que eu desejo, do fundo do meu coração. Que você continue inédita a si mesma, para si mesma, buscando no seu dia a dia pensar as realidades que ainda precisam ser perdoadas, as pessoas que ainda precisam ser reinterpretadas, para que tudo isso deixe de ser um entrave na sua realização pessoal. Eu tenho um profundo respeito pela condição humana. A mim sempre foi muito instigante ter a oportunidade de chegar ao cerne de uma pessoa. É claro que tudo aquilo que nós enxergamos de fora é apenas uma parte. É apenas um detalhe do todo que aquela pessoa é. Quando nós estamos diante de uma pessoa, nós não temos ideia de tudo aquilo que fez parte da sua história, de tudo aquilo que foi metabolizado, bem vivido, esquecido, ou então colocado no lugar da memória que nos ajuda, mas também não temos ideia de quantos fracassos aquela pessoa carrega em si. Quantos sofrimentos, quantas lutas, quantas batalhas. Eu nunca tive a compreensão de destino na minha vida ou na vida de quem passa por mim. Eu sempre gosto de entender como um processo de liberdade que às vezes me aparecem com mais facilidade, mas eu tenho liberdade de escolher. Eu escolho aquilo que me faz mal, eu escolho aquilo que me faz bem. E o destino a gente vai construindo assim, Adriana. A gente não tem controle de tudo, mas a gente sabe que quanto mais conscientes a gente estiver, quanto mais a nossa intuição estiver aberta, isso é um fruto da espiritualidade, você ter a sua intuição mais dilatada, nós chamamos isso de estado de presença, né? Que é quando você está de fato onde você está. Você tem a percepção das pessoas. Você consegue saber se aquela pessoa é do bem ou não, se aquilo é bom para você ou não. Então esse estado de alerta é o primeiro passo para que as nossas escolhas sejam mais favoráveis. Então eu acho que viver é sempre escolha. Não tenho o controle do que eu escolho, mas eu faço de tudo para escolher bem, porque eu sei que quando eu escolho bem, o retorno disso é mais favorável. Quanto mais a gente vai se compreendendo, mais a gente vai se tornando livre, inclusive para chegar à conclusão de que levar este peso não é inteligente. Por que às vezes é tão difícil você convencer uma pessoa de jogar o rancor fora? Porque a pessoa que precisa decidir ainda não é a adulta de hoje que a gente pode enxergar. Quem precisa ser convencida é a menina que um dia foi machucada, que um dia foi magoada, que um dia foi abandonada, que um dia foi traída. Sim, são as fases da nossa vida que nós precisamos mergulhar nas águas do perdão. Às vezes eu me encontro com algumas pessoas com quem eu me desentendi na vida e elas tentam lembrar o que aconteceu. Eu tenho, graças a Deus, uma lembrança curta para o que não foi bom.
Como é que foi mesmo? Por que a gente brigou? Qual foi o motivo? Não lembro mais. Sinal de maturidade. Sinal de que quem deixou de mandar em mim, quem deixou de dar ordens a mim, é a criança. Você poderia dizer, padre, isso só é possível quando eu faço uma terapia? Não. A terapia é até um momento muito importante deste processo. Mas eu tenho aprendido, e isso para mim é vida espiritual, que não tem nada a ver com religião. Vida espiritual não é um privilégio de religiosos. Vida espiritual é tudo aquilo que me inspira, tudo aquilo que sopra sopro dentro de mim, que me mantém em pé. E a pesquisa humana, a busca por si mesmo, é o exercício mais bonito de vida espiritual que nós podemos fazer. Toda vez que eu tento me conhecer, toda vez que eu tento me investigar, que eu passo essas fases da vida tentando entender, como é que eu faço isso? Conversando com a minha mãe, conversando com meu pai, com os meus irmãos mais velhos, com quem me viu numa fase em que eu não era ainda capaz de me ver. Quando o processo é muito inconsciente, às vezes a pessoa não sabe que ela está fazendo isso. Às vezes aquela dificuldade que nós conseguimos identificar hoje, como eu disse no início, eu olho para você e eu vejo a mulher que você se tornou, mas eu não faço ideia de quem lhe comanda. Quando eu tenho uma parte de mim que não foi devidamente curada pelo perdão, quando eu não me reconciliei com isso, eu tendo a ser muito domado por isso. E às vezes isso é uma forma que já se tornou consciente. Então a pessoa sabe que ela se sente assim e ela achou confortável se sentir assim. Porque daquela forma ela consegue chamar a atenção das pessoas. Requer perda, né? Requer saber perder. Então tá bom, eu vou abrir mão desse coitadinho que eu sou, desse menino que o tempo todo está chorando, pedindo atenção. Consequentemente, fico mais na necessidade de agir, de tomar decisões. Essa semana, Adriana, eu estava falando, não tem muito a ver, mas eu vou trazer porque é uma forma de explicitar o quanto muitas vezes nós somos comandados pela criança que somos. Eu digo que eu tenho profundo amor por arquitetura. Eu amo uma casa bonita, eu amo uma igreja bonita, um teatro bonito. Mas eu comecei a observar que quando nós adultos sentamos com os arquitetos para fazer um projeto da nossa casa, quem senta com eles geralmente são as crianças carentes que ainda somos, que precisam de muitos metros quadrados para se sentir bem na vida. E eles nadam de braçada, porque aí constroem casas enormes que vão nos dar uma manutenção terrível e a gente vai usar alguns poucos metros quadrados daquele ambiente. Mas na verdade a casa muito grande, a casas com portas enormes, com salas imensas que dá para abrigar 70 famílias lá dentro, é um pouco fruto da decisão da criança imatura que está dentro de nós. Porque se eu estivesse, claro, eu posso muito bem ser livre e querer uma casa grande, mas aí é o adulto que está decidindo. Não é a criança carente que nunca teve nada e que agora tem, que precisa mostrar para os outros que ela é poderosa, que ela subiu na vida, que ela venceu a pobreza. Não, é disso que eu estou dizendo. Um trabalho que a gente precisa fazer com muitos, e eu faço isso comigo o tempo todo, e muitas pessoas que me procuram para uma direção espiritual, é isso. Tenha coragem de reconhecer em você aquilo que é cômodo manter. Há pessoas, eu acho que quem nos assiste sabe muito bem do que nós estamos falando, descobriu o estado de vítima como um lugar confortável, porque é a partir daquele estado de vítima que ela chama a atenção das pessoas. Mas isso não é viver, isso é semi-vida. Viver é você ficar livre disso. Inclusive para, no momento se você quiser fazer um charme, chamar a atenção de alguém, você está livre e consciente disso. Olha, eu vou fazer um charminho aqui para chamar a atenção do meu marido hoje, ou do meu namorado, da minha namorada. É livre até mesmo para decidir isso. Mas quando isso é um processo inconsciente, é muito sofrimento, porque a pessoa tem aquela postura e não sabe exatamente como fazer para mudá-la.
Então nós, na experiência de perdoar e sermos perdoados, eu não tenho dúvida, quem perdoa, embora a voz seja do homem de hoje, quem está de fato perdoando é a criança que em mim ainda tem necessidade de chamar atenção para as suas dores, para os seus traumas, para os seus sofrimentos.